Bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Bom dia ainda, que eu não almocei ainda, né? Um bom dia a vocês. E aí, como é que está esse nosso Ceará, José Guimarães? Temos governador... Eu estou em Brasília, né? Você está em Brasília, né? Mas você, esteja onde estiver, é cearense. Eu sei, claro. Estava na Semana Santa, fazendo algo na Semana Santa. Muito bom, foi visitar minha mãe no Encantado de Xeramobim, e fiquei lá na Sexta-feira Santa, participei de algumas celebrações populares lá, até o pessoal brincou, o Vídeo Guimarães está em 2 missas, eram celebrações, uma cultural, outra, enfim, isso é muito importante, essa convivência, que a gente não pode se afastar das raízes. Mas tudo bem, está chovendo no meu estado, tá bom, né? Então, se resolver bem a política, eu acho que está... É isso que eu queria que você desse um F5 para a gente, uma atualizada, porque o Camilo Santana renunciou ao mandato para ser candidato ao Senado e assumiu a vice-governadora, que agora até me escapa o nome aqui, Lisiane? Não, Lisiane. Os desdobramentos, bom, foi concluído os ciclos, 8 anos, os 7 anos e alguns meses do governo Camilo, a vice-governadora assumiu e, evidentemente, que ela é a candidata natural à reeleição. Essa questão não está resolvida do ponto de vista do PDT, porque tem outros postulantes. O PT lá tem uma opinião já bem consolidada, né, que é, em primeiro lugar, manter a aliança a ferro e fogo, não. Manter a aliança dentro de alguns critérios que, para nós, são fundamentais. O primeiro deles, discutir o nome. O nome tem que ter a cara e que seja a continuidade do governo Camilo Santana, até pelos altos índices de popularidade que ela alcançou nos últimos tempos. E não pode ser um nome... O nome tem que ser a cara do atual governo, que é um governo exitoso e que desenvolveu uma rede de políticas públicas muito exitosas no Ceará. 2, que dialogue e seja parte do que o PT quer construir no Estado, que é a candidatura do Camilo ao Senado, isso está resolvido, e construir o palanque do Lula. Ainda que o PDT tenha candidato nacional, todo mundo sabe que tem, o PDT tem um candidato nacional, mas as pesquisas do Ceará, elas indicam que a força do palanque, o Camilo tem uma aprovação de 78%, deixou o governo, com 69% de preferência para o Senado. Então, e o Lula tem 62% de preferência lá. Portanto, é essa força que vai concretizar a vitória do Lula no Ceará. Como a governadora vai conciliar os interesses do Lula e do Ciro? É uma questão que nós vamos, no momento oportuno, discutir. Mas, para nós do PT, o plano no Ceará é, em primeiro lugar, lançar um nome que tenha esse perfil. 2, Camilo para o Senado, eleger 9 a 10 deputados estaduais e elegermos 4 deputados federais. Esse é o plano do PT do Ceará. É claro que nós temos uma eleição disputadíssima. Os dados do Ceará indicam que, em primeiro lugar, está o Lula, em segundo está o Bolsonaro, e terceiro está o Ciro, né? Muito abaixo, com 11%, 12%. Então, é uma situação... Nossa, surpreendente, eu não sabia disso. É até inusitada, né? Como é que um negócio meio humilhante, né? Eu, que sou político, nos momentos mais difíceis da minha vida pública, lá atrás, quando eu disputava a eleição, eu dizia assim, eu tenho a obrigação de ganhar na minha terra. Se eu não ganho, a minha terra que eu for é um Encantado. Desde os primeiros momentos das candidaturas do PT, nós sempre ganhamos lá, porque você, na parte de uma base, para você representar um projeto nacional, tem que ter uma base. Então, essa é a realidade nua e crua do Ceará. É claro que tem esse período aí de definição, mas nós temos um caminho já traçado. Vai dar certo ou não? Depende muito mais do PDT do que mesmo do PT. Se tudo isso não der certo, se essa construção não se concretizar,
eu falo para vocês aqui com toda sinceridade e transparência, nós podemos sim ter candidatura ao governo do Estado. Seria o plano B, né? Isso nós estamos tratando com o máximo de cuidado por conta dos 8 anos do governo Camilo, mesmo com toda a relação que ele tem com os Ferreira Gomes, mas foi um governo que é a expressão muito forte do conjunto de políticas que nós representamos nacionalmente. E ele é a principal liderança no Estado. Então, o momento é muito delicado, mas sabendo, tendo como definição clara os nossos objetivos táticos e estratégicos no Ceará em função do resultado da eleição. É claro que tem um período aí de maturação, mas nós do PT do Ceará temos uma decisão tomada. Vamos marcar o nosso encontro estadual, que vai bater o martelo em tudo, para a segunda quinzena de maio, após o lançamento do Lula. Nós vamos lançar a chapa Lula e Alckmin e no dia 7 de maio em São Paulo. No dia 28 tem o encontro, o Congresso Nacional do PSB aqui em Brasília. No dia 30 é o Encontro Nacional, o Congresso do PSOL. Então, a gente quer, até o dia 7 de maio, concretizar o ambiente das alianças e as coligações das federações e, com isso, colocar o bloco na rua a partir do dia 7. Esse é o nosso desejo, isso vale também para o nosso estado, o estado do Ceará. Ô, deputado, e do ponto de vista nacional, a gente está trazendo hoje aqui como destaque do dia a análise da consultoria Eurásia, dizendo que o Lula tem 70% de chances de ganhar a eleição. A gente viu aí nas últimas pesquisas o Bolsonaro crescendo um pouquinho. Você acha que até onde o Bolsonaro consegue crescer é possível uma vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno? Como que você está vendo a eleição do ponto de vista nacional? Vejam, eu aprendi com os pesquisadores e cientistas políticos, quando eu estava na Universidade Federal do Ceará, que uma eleição majoritária, a rejeição do candidato, ela define o resultado. O candidato que tem... Eu me lembro que uma vez a gente estava discutindo a eleição em São Paulo com a Marta Suplicy, e o pessoal do Ibope, na época, aquela menina do Ibope, a Márcia e o Cavalari. Exatamente, falava o seguinte: a Marta tinha 45% de rejeição, e eles diziam para nós, sem chance de ser reeleita, porque o candidato tem acima de 40% de rejeição, não se reelege. Ora, o Bolsonaro tem 60% de rejeição, 58% a 62%. Eu não vejo... essa questão não é questão menor. Ela, ao tal crescimento dele, se abstrair esse dado que é muito relevante, que se mantém intacto, evidentemente que as pessoas se assustam um pouco. Ele cresceu. Ele cresceu esses 4 pontos em função da desistência do Moro. Mas é um crescimento normal e natural. Não é nada que, evidentemente, nós temos que estar muito atentos. Essa é uma eleição diferenciada, não é uma eleição como as outras. Há uma disputa de 2 forças antagônicas, que o Bolsonaro representa é a direita, truculenta, fascista, reacionária, preconceituosa. Tem uma base ideológica que nunca teve a direita assim depois da ditadura militar, e nós temos que unir o país em torno de uma frente democrática para garantir a eleição do Lula. Não descartaria a vitória no primeiro turno. Vai depender do grau da disputa. Na hora que nós consolidarmos agora as alianças, 2, botar o bloco na rua, e 3, apresentar algumas ideias-forças para o programa a ser implementado pelo nosso governo, eu penso que esse país vai se unificar. Tem muita vontade política coletiva de derrotar o Bolsonaro. Portanto, esse é o caminho. Eu trabalho com a ideia de ganhar a eleição, primeiro ou segundo turno, mas não descartaria a possibilidade de vitória no primeiro turno. Não descartaria. Mauro. Deputado. Só a informação, Mauro. Eu acabei de receber a pesquisa de Minas Gerais. Não é nós que fizemos. Minas Gerais... Rádio Tatiaia. Tatiaia, exatamente. Tem um ditado aqui em Brasília que passou a ser quase como uma norma constitucional, vamos dizer assim, aqui no Congresso, que é o seguinte: quem ganha a eleição em Minas, o presidente da República. Aliás, todas as eleições presidenciais sempre foi assim. Você pode empatar no Rio. E hoje nós temos 2 situações muito
favoráveis. Primeiro, a diferença é muito grande em Minas, está 44 a 27 do Lula. Isso daria uma diferença de quase 4 milhões de votos, só em Minas, né? Isso é muito forte. E a nossa performance em São Paulo está muito boa também. Portanto, se nós consolidarmos, porque é assim, ó, se a gente mantém essa dianteira que está sendo consolidada no Nordeste, ganha no Norte, empata no Centro-Oeste e puder perder lá no Sul e no Sudeste, ganha em São Paulo e ganha em Minas, a depender da diferença, é claro que a eleição pode ser resolvida no primeiro turno. A outra coisa que é muito importante ser analisada, Mauri e demais participantes aí, Renato, a nossa querida Dri De Lorenzo. Dri. A Dri aqui, eu vi o nomezinho dela, que é a Dri, é o seguinte, é que a eleição pode se resolver no primeiro turno por a seguinte razão. Moro naufragou. Estava vendo os comentários de vocês. Essa história de terceira via é a coisa mais oca e sem propósito que eu já vi no Brasil, porque não tem ideia, não tem nada. É uma assombração essa tal terceira via. É uma assombração. Carece de ideias, carece de liderança. Tem um pássaro no Ceará que é chamado cancão. O cancão é aquele pássaro que fica pulando de árvore por árvore. Cancão, cancão, cancão. E esse povo da terceira via não se viabilizaram porque eles são a cara e a fisionomia do governo Bolsonaro aqui no Congresso. Votam tudo com ele, o programa ultraliberal do Paulo Guedes, das reformas, da perda de direito, tudo, e agora quer a terceira via. A terceira via está morta. Ela naufragou em alto mar. Eu estou brincando aqui para dizer para os nossos telespectadores. Nem os restos mortais da terceira via nós encontramos ainda. Está em alto mar, naufragou por dentro. Então, a eleição pode ir para o primeiro turno, em função dessa realidade da política e da polarização que o país vai ter, que é entre um projeto democrático e um projeto fascista e autoritário. Muito bem. Talvez a imagem mais emblemática da terceira via, e de fato impactou todo mundo ontem, foi essa foto lá do Aécio com Paulinho, né? Impressionante a decadência física do Aécio Neves, né? A aparição dele, essa sua imagem da assombração, né? Foi muito marcante. Pense no tamanho, Mauro, pense no tamanho da assombração. Quem passa por perto corre com medo. É isso aí. Foi impressionante a foto, realmente muito marcante. Deixa eu só fazer um parênteses cearense, mas com conexão nacional, e a gente volta para o tema nacional. Deputado, a governadora, agora a governadora do Ceará, a Isolda Sela, né, é do PDT, do partido do Ciro. Você imagina que ela vai com o Ciro ou ela vai de palanque duplo lá? Vai apoiar tanto o Ciro quanto o Lula na eleição? Primeira questão. E segunda, em relação ao PDT. O PDT vai com o Ciro ou o PDT, ou parte expressiva do PDT, vem compor com o Lula também? Sobre a governadora, a Isolda Sela, eu acho que a tendência, nós vamos construir a ideia de palanque duplo. Ela, no caso, ela. Nós vamos fazer a campanha do Lula. O Camilo tem que fazer a campanha do Lula. Então, isso nós vamos sentar na hora certa, né? Não tem uma definição, mas a Isolda, ela é uma personalidade do mundo educacional, uma forte construção de educacional no Estado. Ela é a principal mentora do que foi os resultados que o Ceará alcançou do ponto de vista nacional, da qualidade, da expansão, a escola de tempo integral, enfim. E ela tem a caneta, ela é governadora, ela pode sim se viabilizar como alternativa por dentro, uma renovação por dentro. Então, isso nós vamos sentar logo para tratar dessa questão nacional. Segundo, o PDT, vários parlamentares saíram, inclusive amigos meus, né? Eles me diziam que iam dar um prazo, que seria até março, fevereiro, porque havia um compromisso da candidatura do PDT, ela se consolidar aí nos 15%, em janeiro, 15%, 20%. Essa era a ideia. A coisa não andou, pelo que a conjuntura está indicando. O que vai fazer o PDT? Porque nós temos outro problema, pessoal, nossos telespectadores. As regras eleitorais hoje
e a existência nacional dos partidos depende muito do tamanho das bancadas na Câmara. Ora, quem vai fazer deputados federais? O PDT vai se conformar em eleger 15 deputados federais, cair de 30 para 15? Né? Não é uma questão simples para preservar o brizolismo, o que eles representam. Então, o PDT está numa encruzilhada, digamos assim, histórica. Eu não estou falando do PDT, estou relatando a coisa como ela é. Eu tenho muito respeito pelos meus colegas parlamentares do PDT. Aliás, alguns até conversavam comigo aqui na Câmara, vendo a possibilidade na Câmara, vendo a possibilidade de ir para o PT. E, enfim, terminou se concretizando a saída de alguns, e o PDT hoje, me parece, está com 19 deputados federais. Caiu de 28 para 19. Então, eles vão resistir, porque, essa campanha, por enquanto, ela está meio morna, porque tinha pandemia. A partir de maio, pessoal, essa campanha vai para as ruas com total força. Então, não fica pedra sobre pedra, no bom sentido, né? Então, vai ter uma polarização fortíssima no país. Ou está de um lado ou está do outro, por conta do que representa essa coisa que está aí, né? Então, o país vai se unir, não tenho a menor dúvida disso. Então, vai sobrar quem? No campo da esquerda, não sobra nada. O PSOL vem, a Rede vem, o PCdoB já veio, o PV já veio, uma banda grande do MDB vai vir, outra grande banda do PSD, do Kassab, vem. Está dependendo aí de Minas Gerais e outros arranjos estaduais. Então, nós vamos ter uma eleição muito polarizada, com duas coisas bem fortes. De um lado, o Lula, com um programa democrático de reconstrução, e o Bolsonaro querendo continuar essas maluquices que ele é portador e porta-voz no Brasil. Então, nessa hora, não vai sobrar para ninguém. Todo mundo vai ser... Como é que vai fazer campanha no meu Ceará pedindo voto que não seja por Lula, pessoal? Eu ando no interior do estado, eu vejo. O cara é assim, o cara pergunta, mas você vota em quem para presidente? Não sei o quê. Não, vota no Lula, não vota. Então não entrega material. Então vai ter isso muito. O eleitor quer ter clareza de qual lado os parlamentares vão estar nessa disputa nacional, que vai estar muito polarizada. Muito, muito, na minha opinião. Deputado, você falou do PSD aí. Há chances ainda do PSD apoiar o Lula no primeiro turno? Eu sei que o senhor é um dos que negocia aí, tem participado das negociações. E como é que ficou essa história de solidariedade do Paulinho, que ficou, se disse, chateado com as vaias que levou e sentou aí para tirar essa foto com Aécio Eduardo Leite ontem, além de divulgar o áudio de Ciro Nogueira, que, para mim, está claro que foi ele que passou para o antagonista. Eu defendo a tese que o PT deva fazer todos os esforços para trazer o PSD do Kassab no primeiro turno. Eu acho que isso é fundamental. Se tem chance, tem que buscar, tem que negociar, tem que discutir. Vamos ver segundo turno. Quem quer ganhar a eleição não escolhe. Vamos deixar para o segundo turno. Tem que empacotar tudo e agora. Eu sou da tese de que nós devemos fazer esforço grande para atrair, viu, Mauro e Renato? Atrair todo mundo que puder agora. Atrair todo mundo em cima de uma coisa, o programa de reconstrução do país. Algumas ideias forças que vão sustentar essa ampla coalizão democrática, como aconteceu agora no Chile, como está acontecendo em vários países. Os exemplos, gente, o que aconteceu na França, né? O nosso candidato, a esquerda tivesse o dinheiro, tinha ido para o segundo turno, não foi para o segundo turno por conta de 2%. Então, será que essas lições não servem para um aprendizado aqui no Brasil? Então, eu sou da tese para somar, para juntar em torno da figura potente, carismática, e ele interpreta bem esse momento do Brasil, que é o Lula, e o programa de reconstrução do Brasil. Por isso que a tese do Alckmin ela tem essa sustentabilidade, em função, evidentemente, que se você for escolher, eu não vou atrair fulano porque fulano lá atrás fez isso, ou votou a favor de tal reforma. Não, eu acho que nós temos que olhar para frente em função de um problema grave no Brasil, que é esse governo que aí está. Tem que ser... Pessoal, eu vivi a ditadura militar, não como parlamentar, mas como militante
das greves da Universidade Federal do Ceará, da luta pela anistia. O risco do Brasil entrar num período de arbítrio é muito grande. Não da forma tradicional. As últimas notícias, esses vídeos militares, está tudo intacto. Ele está recuperando tudo, ninguém tem coragem. Não pode. Então, o Brasil tem risco, sim. E nós temos que eliminar esse risco, juntando todo mundo. Todo mundo. Senão o PT fica sozinho. E não vai ganhar eleição sozinho, tem que juntar. Tem que expressar uma dimensão maior do que o próprio PT. E a candidatura do Lula tem que ser a expressão desse movimento, para além do PT, que seja capaz de organizar o país em torno de uma plataforma radicalmente democrática. Você acha que se o Bolsonaro for reeleito, o Brasil corre o risco de ver medidas inconstitucionais e de intervenções mais fortes fora da Constituição? Eu acho que sim. Primeiro, se ele perdendo, ele vai fazer a marmota. Eu não tenho dúvida. Em primeiro lugar, isso. Ele perde a eleição e vai tentar inviabilizar e questionar o resultado legítimo das urnas. Vez ou outra ele dá esse sinal. Está dando recentemente. Né? O que esse Mourão falou, pessoal, agora, sobre os vídeos das torturas do período militar, da ditadura militar, isso é um deboche com o país. Isso é um assinte à vida humana. Isso não pode. Não é o Bolsonaro, é essa gente que está governando o Brasil que não tem amor à vida, né? Muito menos à democracia. As declarações desse Mourão, vice-presidente, são assinte, deveria ser punido pelo Congresso Nacional. O Congresso é covarde, não faz nada. Falam-se tudo, fazem tudo e não tomam nenhuma providência sobre o que está acontecendo no Brasil. As instituições, sim, elas correm risco, porque ele quer inviabilizar o resultado das urnas. Segundo, acho, na hipótese remotíssima dele ganhar, ele vai para cima, o atual governo, para implantar o governo que quiser, aí é mais 4 anos e pronto. Então, eu acho que é uma questão de sobrevivência da democracia brasileira. Esse modelo que está aí precisa emergencialmente ser interditado, e não basta ser só a esquerda, tem que arrumar aliados, parceiros, acordado, não é para... Nós não vamos mudar de lado, mas tem um problema que une. Eu vi uma declaração do Fernando Henrique Cardoso discutindo se o Dória não for candidato, até a possibilidade de ele apoiar o Lula. É evidente, pessoal, que nós representamos programas diferentes para o país, né? O PT e o PSDB, mas nos tempos que nós disputamos a eleição com o PSDB, a democracia não corria risco, com o Fernando Henrique, não corria risco. Então, hoje está correndo tudo risco. Quem tem minimamente compromisso com a democracia não pode estar ao lado dessa gente aí, desse bando de fascista. Fica até revoltado dizer isso para vocês. Que não tem apreço pela vida. É o deboche, é o desdém, é um governo enlameado que está acontecendo no MEC. E isso se normalizou e naturalizou. Desculpa o termo, a esculhambação desse governo. Tudo é normal. Estão dizendo agora que a Gleisi acabou de se reunir junto com o Lula e o Paulinho da Força, aqui, o Adonis, falou que ela acabou de postar no Twitter. Tem aqui a imagem, Rovai. Essa é agora de agora? Acabou de postar, olha só, boa conversa com o companheiro, o deputado Paulinho da Força, presidente de Solidariedade. Caminharemos juntos, construindo um amplo movimento com o Lula para recuperar o Brasil. Está aí a imagem da Gleisi, o Paulinho da Força e o ex-presidente Lula. Postou 10 minutos atrás, deputado. E aí fica a questão do Paulinho, né? Que você tinha perguntado, Rovai. Agora, no contexto já do encontro, e aí? Bom, aí foi a foto. Como já o Xoxo, tudo, como o pessoal diz, né? O Xoxo fala Maia. Eu não gosto dessas peripécias, não, viu? Eu prefiro a coisa mais racional. O Brasil, eu tenho muito medo dessas coisas exóticas, vamos dizer assim, né? Eu não gosto disso, não. Eu fico meio arrepiado, porque eu sou de uma geração que sou muito mais centrado. Enfim, eu não gosto disso. Eu fico meio que... Se eu fosse, por exemplo... Vou dizer para vocês, se eu estivesse em São Paulo numa reunião como essa, eu acho que foi importante, o presidente Gleisi
que é presidenta, mas eu começaria a reunião questionando o Paulinho. Porra é essa, cara, que você fez? Você quer ser aliado nosso ou dessa... Boa, que assombração foi essa que você divulgou? Você não tem medo, por exemplo, do Brasil se assustar, não, com essa assombração? Então, mas enfim, eu não estou lá, eu espero que tenham passado isso a limpo e, enfim. Para lá de velha política. Olha, deputado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem uma Porque pessoa... também, deixa eu falar uma coisa para vocês, que já estou falando demais, viu, Renato, o Adri e o Mauro. Eu acho que a política... Vai dar umas 5, 6 manchetes, viu, deputado Zé Guimarães? Está Como ótimo. É? A gente vai dar umas 5, 6 manchetes, a gente está adorando. Tá. Olha, eu acho que a política não é arte de tudo pode. Tem uma linha tênue que a gente não pode ultrapassar, entendeu? Eu acho que nós temos que ter muito cuidado, nós somos muito cobrados, nós temos que ter uma certa linha de coerência, né? Evidentemente, dentro de uma linha programática de mudança do país e tal, mas eu me preocupo, sim, com essas coisas que terminam passando para a sociedade uma outra ideia. Enfim, mas vamos para frente. Eu acho que a centralidade para mim, para resumir o meu pensamento aqui para vocês, é ampliar as alianças, botar a campanha na rua. Nós não podemos ter medo de colocar a campanha na rua. Ninguém pode levar desaforo para casa. Eu não vou fazer isso. Vão ter que enfrentar. É dentro do avião, fora do avião. Os bolsonaristas, nós não podemos ter medo deles. Senão a gente não ganha eleição. A rua tem que ser potencializada nessa dimensão, nesse enfrentamento com eles, essa base ideológica deles. Terceiro, consolidar o sistema de alianças, inclusive com essas bandas que eu falei, o próprio Solidariedade, o Paulinho, enfim. 2, a questão da campanha nas ruas. E terceiro, pegar umas ideias, forças que não se resumam a defender o legado. O que fazer com o Brasil daqui para frente? É isso que eu defendo. Programa para o Brasil. É claro que a cara do Lula já é o próprio programa, mas acho que tem uma geração no país que não viveu os tempos de governo do Lula, já nasceu dentro dele. Então é importante ele falar de esperança, traduzir para o país aquilo que ele pretende fazer como presidente da República, ganhando a eleição. Olha só, deputado, tem aqui com a gente um aniversariante hoje que quis vir aqui lhe dar um abraço. Suba na jangada o João Pedro, nosso desenhista autista, que faz hoje 19 anos de idade. Parabéns, João Pedro. Obrigado, Parabéns. meu amigo. Obrigado, meu amigo José Guimarães. Eu tive a honra de ter feito um desenho em homenagem a você. Eu tive a honra. Hoje é meu aniversário hoje. Estou completando 19 anos de idade. Nesse ano de eleição eu vou trabalhar tanto, desenhar tanto, fazer tantas coisas sendo desenhista do Brasil 247. E eu recebi parabéns, sabe de quem ali no Twitter? Do André Janones, que vocês sabem. Eu tenho uma amizade com quase políticos que eu tenho na minha vida. Eu sou uma pessoa tão importante. Eu estou fazendo amizade com muitos políticos famosos do Brasil inteiro. Inclusive, quem está pagando o meu curso de inglês é o Rafinha Bastos, que é meu amigo. Ele que está pagando. Ele que é um muito bem, rapaz. Que coisa boa. Parabéns ao Rafinha. Mas eu sempre Parabéns ao Rafa. Viu, obrigado. Mas eu tô junto com vocês do PT, que são pessoas que estão me dando tanto minha vida. Mas eu sempre vou respeitar os outros meus amigos, porque isso é bom, respeitar. Não fazer essas coisas fazer na vida é ruim, mas respeitar é o bom, certo? Muito bem, parabéns, João Pedro, muito obrigado. Deputado, só a palavra final aí, porque eu sei que o senhor tem compromisso, seu destaque. Já dê mais uma manchete aqui para a gente pôr no site da Fórum. Bom, a minha palavra final acho que nós temos que resistir do tamanho da disputa, né? Mesmo no Brasil, consolidar um campo político. Renato, eu vou para a 5ª eleição para deputado federal. E eu até tinha dito, poxa, mais uma, se bem que eu estou muito novo ainda, né? É a 5ª eleição. Eu acho que o Brasil não pode dispensar nenhum de nós. Por isso que eu sou novamente candidato, por conta
dessa emergência que se impõe para o país, para todos nós democratas, né? Os democratas da época da ditadura, da discussão da anistia política, da luta contra a carestia, tudo isso voltou, Dri, e você me perguntou, Corrêa, que é impressionante, então nós temos que unir todo mundo. Jornalista não pode se omitir, ninguém pode se omitir, sabe por quê? Porque o que está em jogo é a democracia, não é o PT, não é questão partidária, não. A tradição democrática nossa e republicana está em risco, pessoal. Isso é o que me apavora, e isso é que me faz resistir, lutar, defender essas teses e mostrar o caminho para tirar o Brasil dessa escuridão fascista que compromete as vidas e o sistema democrático brasileiro. É isso. Muito bem. Muito obrigado, deputado. Prazer lhe receber. Sempre uma honra tê-lo aqui com a gente, né, Mauro? E, aliás, o Mauro que está chegando essa semana aqui para ser mais um novo integrante da equipe da Fórum, deputado. A gente está aqui investindo no jornalismo. Muito obrigado. Acho que deputado, deixa um abraço, acho que é algo muito forte que o senhor trouxe agora. A gente vive uma situação de emergência. A sensação que eu tenho é que é vida ou morte, sabe? É disso que se trata, né? Não é Fernando Henrique e Lula, não. É Lula ou a morte. Exílio, prisões, o cenário é pavoroso, né? Então, é união nacional mesmo. Muito bom. Obrigada, deputado. Eu tenho dito, viu, Mauro? Essa, sim, é a eleição das nossas vidas. É a eleição das nossas vidas. Mas, enfim, um abraço de coração para você. Abraço, deputado.